Bom dia, alunos. Eu sou o professor Eduardo Freitas e na aula de hoje teremos uma aula de revisão com base na resolução de questões da atividade 4 sobre distribuição eletrônica e tabela periódica. Questão 1. O número de elétrons na camada de valência de um átomo determina muitas de suas propriedades químicas. Sobre o elemento magnésio, número atômico Z igual a 12, pode-se dizer que... Então, essa questão você já pode ir fazendo a distribuição eletrônica em ordem energética, que é aquela distribuição de acordo com o diagrama de Linus-Pauling. Como foi informado o número atômico, esse número atômico corresponde ao número de cargas positivas, que são os prótons. É possível observar que o elemento magnésio ele não está nem com sinal positivo, nem com sinal negativo. Ou seja, ele não está carregado. Ele nem perdeu, nem ganhou elétrons. Nesse caso, o número de cargas positivas, prótons, que é o número atômico, 12, é igual à quantidade de elétrons. Então, nós temos 12 prótons e 12 elétrons. Nós temos um estado nêutron. Então, fazendo a distribuição para 12 elétrons, de acordo com o diagrama de Linus-Pauling, nós temos um S2, 2 elétrons, 2S2 mais 2 elétrons, total de 4. 2P6 mais 6 elétrons, 6 mais 4, 10. Para 12, falta só mais 2 elétrons. Então fica 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, ok? Então aí nós temos um total de 12 elétrons distribuídos em quantas camadas de energia? Um total de 3 camadas de energia. É o que está sendo afirmado na alternativa A. Seus elétrons encontram-se distribuídos em 3 camadas de energia? Correto. Está na primeira camada, segunda camada e terceira camada. Vamos analisar as demais alternativas. Alternativa B. Possui 6 elétrons na segunda camada de energia? Então vamos ver isso. 1S2, 2 elétrons. 2S2 mais 2 elétrons. 2P6. Então, segunda camada. Então, nós temos 2S2, 2 elétrons. 2P6 mais 6 elétrons. 6 mais 2, 8 elétrons. Então, primeira camada, 2 elétrons. Segunda camada, 8 elétrons. E a terceira camada termina em 3S2. Terceira camada, nesse caso, tem apenas 2 elétrons. Então, a alternativa B é uma alternativa que está incorreta, tá? Porque na segunda camada nós temos um total de 8 elétrons e não 6, certo? Alternativa C. É um metal alcalino? Não. O metal alcalino, seus elétrons de valência, os elétrons mais externos, vão se encontrar sempre no subnível S1. Então, toda vez que você fizer a distribuição eletrônica e a camada de valência terminar em S1, apenas um elétron no subnível S, aí nós temos o metal alcalino. E como que é um metal alcalino terroso? Ele sempre vai terminar em S2. A camada mais externa vai terminar em S2. Por exemplo, magnésio. A distribuição terminou em 3S2. Se a gente fosse continuar descendo na família, na tabela periódica, depois do magnésio, a gente tem um cálcio. Aí ele já vai terminar em 4S2. E assim sucessivamente, mas sempre termina em S2, tá? Enquanto metal alcalino termina em S1, metal alcalino terrosos terminam em S2. Então, letra C também está errada. Letra D. É um gás nobre? Não. O magnésio ele é um metal alcalino terroso, certo? Letra E. Na forma de cátion, que é Mg2+, possui 12 elétrons? Bem, está errado. Por quê? Quando nós temos uma carga
um sinal ou positivo ou negativo, está indicando perda ou ganho de elétrons. Quando positivo, esse sinal indica que nós temos um cátion e há perda de elétrons. Então, quantos elétrons são perdidos? 2, né? Mais 2 indica que foram 2 elétrons perdidos. Se foram perdidos 2 elétrons, não tem como eu ter mais 12. Eu vou ter agora 10 elétrons, tá? Então, quando nós temos uma espécie carregada, o que eu tenho é a perda de elétrons, que é o cátion, ou então eu tenho o ganho de elétrons, que é o ânion. Observe que o número de prótons não se altera. O que ocorre alteração é do número de elétrons, ok? Então, nós não temos, nesse caso, na formação de cátion, nós não vamos ter 12 elétrons, né? Como perdeu 2 elétrons mais 2, nós vamos ter um total de 10 elétrons e não 12, ok? Então, alternativa letra A. Bem, vamos agora para a segunda questão. É dada a configuração eletrônica de 5 elementos químicos do seu estado fundamental, pertencentes ao mesmo período da tabela periódica. Elemento A, B, C, D, E. De acordo com a quantidade de elétrons, que nesse caso é a mesma que o número atômico, dentre os elementos, qual deles é um metal alcalino? Então, como a questão afirma que a quantidade de elétrons é a mesma que o número atômico, significa dizer que essas espécies de A a E, eles não estão nem perdendo nem ganhando elétrons, eles não estão em uma forma de íons. Então, a quantidade de elétrons é exatamente a quantidade de prótons. Aí ele pergunta, qual deles é um metal alcalino? Agora, com base na primeira questão, nós vimos que a camada, né, a camada mais externa, a camada de valência, ela é possível identificar várias propriedades químicas. Então, a gente consegue identificar até mesmo de qual família pertence um elemento químico com base na sua distribuição eletrônica. Então, um metal alcalino, como a questão aqui informa, um metal alcalino, a sua distribuição eletrônica vai terminar sempre em S1. Então, analisando aí os elementos de A a E, qual que termina em S1? Apenas o elemento E. Observe aqui, que ele terminou em S1. Pronto, identifiquei. Então aí esse elemento ele é um metal alcalino. Como é importante você saber dessa regra, né? Terminou em S1, metal alcalino. Terminou em S2, metal alcalino terroso, tá? Então, a alternativa correta aí é a letra E. Terceira questão. Os elementos listados abaixo são classificados como não metais ou ametais, que é a figura aqui que foi mostrada. Os demais elementos da tabela periódica são classificados como metais. Até o ano de 2001, havia também a classificação de semimetais. No entanto, essa classificação está em desuso. Dentre as substâncias químicas, assinale aquela que não é formada somente por não metais. Então, com base aqui na imagem, você vai analisar os átomos que compõem os compostos químicos que foram apresentados em cada alternativa. Então, por exemplo, letra A. Letra A, nós temos essa substância aí, é a amônia, onde você tem um átomo de nitrogênio, 3 átomos de hidrogênio. Então, o nitrogênio é um não metal? O nitrogênio ele é um não metal. Você tem bem aqui o nitrogênio, certo? E o hidrogênio? O hidrogênio também é um não metal, ok? Então, eu já descarto a letra A. Porque a questão quer a substância em que um dos átomos não é um não metal, tá? Então, no caso, a questão quer que você encontre
onde tem aí uma substância química em que um dos átomos é, na verdade, um metal, certo? Então, ó, vamos aqui para a letra C. A letra C, ó, o carbono. O carbono, ele também é um não metal. E o oxigênio? O oxigênio está aqui também, ele é um não metal. Então, eu já sei que não é nem a letra A, nem a letra C. E o letra D é o Cl2, é o cloro. E aí o cloro? O cloro também, ó, é um não metal. Está aqui, ó. Certo? Então, não pode ser também a letra D. Ambos são dois átomos de cloro ligados, são dois não metais. E a letra E? Nós temos o hidrogênio, como nós vimos, ele é um não metal. Nós temos o enxofre, S, está bem aqui, ó. Ele também é um não metal. Oxigênio, como vimos, também é um não metal. Então, essa substância é formada também só por não metais. E a questão é a substância que um dos elementos, um dos átomos do elemento não é um não metal. Então, nós temos aqui, ó, o exemplo do magnésio. Como vocês podem ver, ó, o magnésio, que está aqui, ó, ele não é um não metal. Ele é um metal, tá? Então, é isso que a questão pede, né? Para a gente identificar aí onde nós temos uma substância em que dos átomos que formam essa substância não é um não metal. Alternativa correta, letra B. Ok? Então, alunos, essa foi a correção da nossa atividade. Espero que tenha melhorado a compreensão desses assuntos. E bons estudos e uma ótima semana.